O governo Lula tem encarado dezenas de desafios pela reconstrução do país. Muitos deles você tem acompanhado aqui conosco, porque nós temos conversado sobre isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Xadrez Político. Mas agora, nos próximos dias, as nossas atenções devem se voltar para dois grandes desafios que importam toda a sociedade brasileira. Por quê? Porque direta e indiretamente afetará todos e todas nós. Eu estou me referindo a duas situações. Primeiro, a reforma tributária e segundo, o novo arcabouço fiscal, o novo marco fiscal. Bem, você que viveu junto conosco esse período, você já sabe, a emenda constitucional 95 foi um barco furado. Foi pior do que o Titanic. Isso nos conduziu a uma condição muito ruim do ponto de vista de investimento público na sociedade brasileira. Ora, é o investimento público uma das partes, uma das composições centrais para a alta do PIB, para o crescimento, portanto, do país. Nós tivemos, graças à emenda constitucional 95, que eles chamavam de teto dos gastos, mas, na verdade, não era um teto dos gastos, até porque o governo anterior, o governo Bolsonaro Guedes, furou o teto por pelo menos 4 vezes. Mas se tratava, sim, de um apeamento da sociedade brasileira a fim de que não recebesse os devidos investimentos em áreas centrais, quais sejam ciência e tecnologia, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento, para citar só algumas. E veja, isso aconteceu no mesmo momento em que nós víamos uma desestruturação completa do Estado brasileiro, e não apenas na área de seguridade social. Então, o governo Lula, eleito para reorganizar o Brasil, o Estado brasileiro, herda também a necessidade de reorganizar as contas públicas e de estabelecer um novo marco fiscal. O orçamento, por exemplo, aprovado pelo governo anterior para o ano de 2023, não era suficiente para cobrir as despesas necessárias. E olha que nós já tivemos perdas ano a ano por conta da inflação. Não era só que o governo não tinha dinheiro para investir. Isso é uma lenda, porque nós estamos falando de um Estado e de um Estado como o Brasil. Pois bem, a emenda constitucional 95 foi aprovada, não funcionou, se mostrou um desastre, mas agora nós temos que estabelecer, a fim de apaziguar o mercado, um certo arcabouço fiscal, uma certa âncora fiscal, porque o governo não pode gastar além daquilo que arrecada. Olha, nós não estamos falando de famílias, nós estamos falando de um Estado que tem totais condições de investir, porque ele tem mecanismos político-econômicos para isso. Mas bem, está sobre a mesa, portanto, do presidente Lula, esta nova âncora fiscal. E está também esta reforma tributária. Veja, eu estou aqui com uma matéria do Estadão, ela foi publicada às 3 horas, hoje, 17 de março. É assinada pela Eliane Castanhede. Haddad, abre aspas. O objetivo não é aumentar alíquotas, é fazer quem não paga passar a pagar. Se tudo der certo, a reforma tributária servirá como catalisador fiscal. Ideia é criar um colchão de segurança com arrecadação alta para usar se ela cair. Veja, lamentavelmente não é uma matéria aberta e nós ainda não temos todas as informações acerca nem dessa âncora fiscal, nem da reforma tributária. Mas uma coisa é essencial. O Lula prometeu, na campanha do ano passado, que precisava recolocar os pobres no orçamento, veja o que o governo anterior fez, e ao mesmo tempo incluir os ricos no imposto de renda. Essas expressões do Lula durante a campanha eleitoral, elas são muito ricas, porque elas comunicam aquilo que é o centro, o cerne da questão. Então, os pobres que mais dependem do Estado brasileiro precisam ser incluídos no orçamento. Por isso, a PEC da transição foi tão importante,
para retomar realmente o Bolsa Família como um programa robusto, que não apenas transfere renda, mas que exige uma contrapartida. Crianças na escola, cartão de vacinação em dias e etc. Retomou também o Minha Casa Minha Vida, deu condições de reajustar as bolsas de pós-graduação. Isso é importantíssimo, porque é um investimento na ciência, na tecnologia. É claro, as de iniciação científica também foram reajustadas. Então, isso possibilitou que nós tivéssemos um respiro, inclusive um aumento real do salário mínimo, que deve, claro, sabemos disso, ser maior nos últimos anos. Mas houve outros impedimentos. Por quê? Porque o governo anterior, nós já sabemos, não cumpriu ali com todas as responsabilidades fiscais e rolou certas dívidas que o Estado brasileiro precisará honrar, como o caso dos precatórios. Mas bem, isso é assunto para uma próxima conversa. Dito isso, isso nos possibilitou um aumento, mas ainda não conseguimos, por exemplo, retirar do imposto de renda aquelas pessoas que recebem até 5 salários mínimos, né? E precisam sair. Por quê? Porque não é justo, compreende? Então, essa reforma tributária que deverá ser discutida, debatida pela sociedade e pelo Congresso, aí a importância de fiscalizarmos o trabalho dos parlamentares, sobretudo na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque nós precisamos, de fato, não apenas simplificar os impostos, simplificar a arrecadação. Isso é importante, é necessário. Mas nós precisamos muito mais de tirar essa carga tributária pesada, sobretudo a do consumo, para o pessoal que é mais pobre, que recebe até 2 salários mínimos, e para a classe média, que é também o segmento da nossa sociedade que mais paga impostos. E não é justo uma pessoa que receba entre 5 a 10 salários mínimos pagar muito mais imposto do que milionários e bilionários. Então nós precisamos simplificar a arrecadação, sim, mas também precisamos que estas pessoas que mais recebem paguem mais impostos. Ora, é assim no mundo civilizado. O Haddad, inclusive, segundo a matéria, ele, junto com a equipe econômica dele, ele disse que analisou ali mais de 30 modelos diferentes de países e continentes. E ele prestou muita atenção, aqui na matéria diz isso, muita atenção ao que o Biden fez nos Estados Unidos. O pacote Biden, que passa pelo privilégio à economia verde, cobra mais de poluentes e inclui aumento de impostos para os muitíssimo ricos. É assim também que nós devemos pensar aqui. Não é justo que a parcela mais pobre, a parcela de menor poder aquisitivo na sociedade brasileira, seja justamente a parcela que mais paga impostos, que mais tenha seus direitos, porque isso indiretamente é o que acontece, tem os seus direitos expropriados através do pagamento de impostos. Mas nós teremos que discutir isso e discutir a fundo. Por enquanto, nós temos apenas algumas pistas. Nos próximos dias, deveremos ter uma compreensão melhor, tanto acerca do arcabouço fiscal, quanto desta reforma tributária. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Este vídeo você está no Xadrez Político. Assim, nós temos um clube de membros. Venha fazer parte. Nós temos a oportunidade de conversar muito melhor através do clube de membros. Basta você se inscrever no canal e acessar aqui o botãozinho Clube de Membros. Tá bom? Até mais tarde.